Olá! Começamos aqui mais uma análise visual profunda. O nosso grande objetivo hoje é desdobrar, de uma maneira prática, mas ao mesmo tempo muito completa e cheia de exemplos, o clássico texto de 1914 de Sigmund Freud sobre o narcisismo. A ideia é a gente bem além daquela palavra da moda que pipoca o tempo todo na internet, sabe? Queremos entender de forma clara a verdadeira jornada da nossa energia emocional, aquilo que a psicanálise chama de libido. Para garantir que essa explicação fique totalmente clara, dividimos nosso estudo em 5 partes. Vamos passar pelo mito original, ver a evolução desse conceito na teoria, entender a diferença estrutural entre o primário e o secundário, separar o que é saudável do que é patológico e, por fim, vamos ancorar toda essa teoria em casos clínicos super reais. Certo, então vamos mergulhar nisso, e nada melhor do que começar exatamente pelo princípio, dando uma olhada na origem antiga desse termo. Parte 1. O mito de Narciso. Essa palavra que a gente usa tanto hoje vem lá da mitologia grega, da história de Narciso, um jovem de uma beleza simplesmente inigualável. O mito conta que existia uma profecia de que a desgraça dele chegaria caso ele um dia admirasse a própria beleza. Extremamente orgulhoso, ele vivia rejeitando todo mundo que se aproximava. Até que, um belo dia, ao ver a própria imagem refletida nas águas de um lago, a tragédia acontece. Ele se apaixona perdidamente por si mesmo. E foi exatamente essa obsessão implacável com a própria imagem que, no fim das contas, acabou destruindo ele. É fascinante pensar no trágico eco desse amor próprio. Tem até um certo tom de ironia nessa história do eu te amo ser respondido por um eu também me amo, né? Mas, brincadeiras à parte, a essência aqui é a tragédia que é amar apenas o próprio reflexo. É justamente esse fechamento total no próprio eu que vai servir de base para a teoria clínica muito mais séria que a gente vai começar a explorar agora. Vamos avançar para a parte 2, evolução do conceito, e entender como isso se constrói na mente do criador da psicanálise. Porque, olha, essa compreensão não nasceu pronta, ela foi evoluindo com o tempo. É dar um salto mental entre 1910 e 1914 para ver a mudança. Lá no começo, Freud usava o termo narcisismo para tentar explicar de forma mais específica escolhas homossexuais. Ele observava casos onde a pessoa parecia tomar o próprio eu como modelo. Mas aí, 4 anos depois, a visão dele se expande de um jeito dramático. O narcisismo deixa de ser só uma explicação isolada e passa a ser entendido como uma fase universal do nosso desenvolvimento sexual. Basicamente um passo intermediário entre o autoerotismo do bebê e a capacidade adulta de amar outras pessoas. Então, o ponto crucial aqui é como a gente escolhe quem vai amar. Freud propõe 2 caminhos. O primeiro é a escolha anaclítica, ou de apoio, onde se ama alguém que lembra aquelas figuras que cuidaram de nós na infância, tipo a mãe ou o pai. O segundo caminho é a escolha narcísica, onde se ama alguém muito semelhante a si mesmo. E é super importante deixar claro que, para a psicanálise, isso não tem nada a ver com julgamento moral, tá? É puramente metapsicologia, a mecânica mais profunda de como o nosso desejo funciona. A premissa é aquela: eu me torno o que amei e passo a amar alguém que é como eu. Agora que entendemos a origem e a evolução, vamos para a parte 3 e definir os verdadeiros pilares estruturais dessa teoria, o narcisismo primário e o secundário. Tem uma frase excelente para a gente memorizar essa diferença que é vital. No narcisismo primário, o eu nunca saiu de si mesmo. Esse é aquele estado inicial do bebezinho, onde toda a energia emocional, a tal da libido, está investida inteiramente nele mesmo. Para o bebê, ele é o centro absoluto do universo. Já o narcisismo secundário é algo que acontece mais tarde na vida. É o movimento da libido retornando para o eu, depois de já ter ido passear lá fora, de já ter sido investida no mundo e nas outras pessoas. Geralmente isso rola depois de alguma frustração ou perda. Pensa naquela metáfora clássica do gatinho se olhando no espelho e enxergando um tigre imponente. Isso ilustra de forma genial o que a gente chama de eu ideal. O narcisismo primário, lá da infância, deixa uma marca na gente, um ideal de completude sem nenhuma falha. E aí, quando somos adultos, nesse narcisismo secundário, nós muitas vezes reproduzimos o que esse gatinho está fazendo. A gente tenta desesperadamente restaurar essa ilusão de perfeição e de autossuficiência que ficou lá atrás. Isso nos leva direto para a nossa 4ª parte, a distinção muito importante entre o que é saudável e o que é patológico no narcisismo. Porque, olha, recolher essa energia para dentro de nós mesmos nem sempre é um problema. O narcisismo secundário tem, na verdade, uma função estruturante que é essencial. Todo mundo precisa dele. É aquele momento em que a libido volta para o nosso ego para se reorganizar, para recarregar as baterias, sabe? Imagina o término de um relacionamento. É preciso recolher a energia para curar a dor, para restaurar a autoestima.
ou até mesmo fazer uma retirada estratégica do mundo social para focar pesado nos estudos ou no autocuidado. É o ego se fortalecendo para poder voltar para o mundo depois com o que chamamos de orgulho integrado, onde a gente reconhece o próprio valor sem precisar pisar em ninguém. Mas claro, existe o lado patológico da coisa. É quando essa energia retorna para o eu, mas a diferença é que ela fica presa, encalhada ali. E isso empobrece totalmente as nossas relações com o mundo externo. Isso pode aparecer como uma melancolia grave, onde a dor de perder alguém vira uma autocrítica severa e destrutiva. Pode ser a megalomania, aquele delírio de achar que se é tudo, que o resto do mundo não importa. Ou então o narcisismo defensivo e o retraimento afetivo. Falando em narcisismo defensivo, é muito interessante notar que aquela grandiosidade toda, aquela postura de sou superior, na verdade não é um sinal de excesso de amor próprio. Pelo contrário, funciona como um escudo contra uma ferida, uma falha narcísica. É aquela situação clássica em que a autoestima da pessoa parece estar nas nuvens, mas na realidade é super frágil, depende de validação o tempo inteiro e não tolera meia gota de crítica. A grandiosidade e o ato de desqualificar os outros são só uma armadura. E a outra forma dolorosa disso é o retraimento afetivo. Aqui a gente vê um desinvestimento real do outro. A dificuldade de amar e de se jogar em um relacionamento cria uma sensação quase constante de vazio e indiferença. O próprio eu acaba virando um refúgio estéril. A pessoa cria uma barreira tão gigante para evitar se machucar que acaba perdendo completamente a conexão verdadeira com o resto do mundo. Chegamos à parte 5, a clínica do narcisismo. Para deixar todo esse arcabouço teórico absolutamente claro e palpável, a gente vai aplicar isso agora em exemplos clínicos reais. Vamos pensar no caso do Lucas, um menino de 8 anos. Ele ilustra muito bem essa dinâmica. O Lucas se irrita intensamente quando é contrariado, jura que os outros estão trapaceando quando ele perde no videogame, exige escutar o tempo todo que é o mais inteligente da turma e, se ele não é o líder da brincadeira, ele diz que os colegas não sabem brincar. O que vemos aqui é o puro narcisismo primário, aquela autoimagem inflada do início da vida, batendo de frente com as regras do mundo real. O movimento de investir a energia dele nas outras crianças e no mundo externo ainda está engatinhando. Avançando para o universo dos adultos, a dinâmica muda de figura. Quando a nossa capacidade de lidar com as exigências do mundo externo falha, a libido pode fazer um retorno patológico e se fixar de uma forma bem brutal no nosso próprio corpo físico. Temos, por exemplo, a situação do Ricardo, de 35 anos. Logo depois de passar por um término de relacionamento bem difícil, ele começou a sentir uma dor lombar fortíssima e incessante. E o curioso, todos os exames médicos diziam que não havia absolutamente nada de errado com a coluna dele. Para a lente da psicanálise, o que rolou foi que a energia emocional, a libido, foi bruscamente retirada daquele objeto amoroso que ele perdeu e retornou para o corpo dele. A dor física virou literalmente o ponto de ancoragem onde essa energia ficou fixada. Tem também o caso da Ana, de 28 anos. A queixa principal dela é que, ultimamente, ela só tem vontade de dormir o dia inteiro e sempre que acorda, sente que tudo na vida pesa toneladas. Isso é um retrato perfeito de uma retração profunda da energia. Ela tira a libido do mundo externo e volta toda para dentro. Essa sonolência extrema aparece como um sintoma, quase uma defesa, numa tentativa silenciosa de recriar aquele estado original de desconexão e de paz lá do narcisismo primário. O nosso terceiro exemplo é o paciente Marcelo, de 40 anos, que apresenta um quadro clássico de hipocondria. Ele tem a certeza absoluta de que tem algo de errado com o coração dele, e passa o dia hiperfocado em cada batimento, cada leve arritmia. O princípio mecânico é o mesmo. A libido é totalmente retirada do mundo lá fora e passa a ser concentrada inteiramente em um órgão específico, gerando essa preocupação que chega a ser obsessiva. Para amarrar esses exemplos clínicos, vale notar como as defesas se manifestam de formas diferentes. Quando o Felipe, de 24 anos, sofre uma rejeição, ele lança logo um ela não estava no meu nível mesmo. Isso é o tal do narcisismo defensivo inflamando o ego só para proteger a mente da dor da rejeição. Já o André, de 26 anos, tem uma resposta diferente. Ele sente um aperto físico no peito e chega a passar mal durante qualquer briga de relacionamento. Para o André, a retirada da energia do vínculo afeta o corpo de forma imediata e somática. Tudo isso deságua numa constatação brilhante de Freud. Ele nos diz: um forte egoísmo protege contra o adoecimento. Mas é preciso começar a amar para não adoecer. Se não se pode amar, adoece-se. É profundo demais. Ele reconhece que, sim, ter um certo nível de egoísmo, fazer esse recolhimento para o próprio umbigo de vez em quando, funciona como proteção, é necessário. Mas no fim das contas, o antídoto definitivo para não adoecer psicologicamente
é o movimento de ir para fora. A gente precisa conseguir amar e investir a nossa libido nas pessoas e no mundo. Tendo em vista toda essa jornada e a forma como a nossa energia viaja entre o mundo e o nosso interior, fica a grande questão. Como é que perceber esses nossos próprios momentos de isolamento ou até aquelas fixações no nosso próprio corpo pode mudar de vez a nossa abordagem sobre a saúde mental? Se a gente entender esse fluxo, com certeza fica mais fácil trabalhar a nossa capacidade de criar laços verdadeiros. Fica aí o convite para todos nós refletirmos sobre isso. Até a nossa próxima análise visual.